aula, né? Que bom. No último dia meu com vocês, né? Porque amanhã vocês têm áreas. Então hoje é a língua portuguesa e ensino religioso. Vamos então para a nossa aula de língua portuguesa, iniciando com a nossa leitura de Leite. Então aproveite essa leitura, mais uma história em quadrinhos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje é Magali em Joelhos Ralados. A Magali veio chorando com o joelhinho machucado. Buá! Subi no muro e ralei os 2 joelhos. Outra vez, Magali? É que é o único jeito de alcançar a macieira do vizinho. Mas desse jeito seus joelhos não vão sarar nunca. O que aconteceu, galotas? A Magali machucou os joelhos de novo. Ai, que nojo! Nojo? É que é uma visão horrível. 2 pernas finas dessas e ainda por cima machucadas. Minhas pernas não são finas. São sim. A Mônica não acha, né, Mônica? Oh, não, claro que não. A Mônica não vale. Ela tá mentindo só pra te agradar. Ah, é? Cascão, fala pra mim. Minhas pernas são finas? Sai pra lá, seus gambitos estão sangrando. Gambitos? Minhas pernas não são gambitos. Tem razão, são palitos. Magali da perna seca, cá dançando valsa, com seu Fonseca. Esses bobões estão chateando você, Magali? Quinzinho. Eles estão falando mal das minhas perninhas. Eu as machuquei. Por falar nisso, não quer passar remedinho pra mim? Aí o Quinzinho olhou o joelho dela e... Oh, desmaiou. Nem ele aguentou. Buá! Eu tenho perna fina e feia. Nem nada, Magali. Sniff, mas já sei o que vou fazer. Peraí. Aí a Mônica ficou esperando. Prontinho. Agora só ando de calça comprida. Olha a Magali de calça, gente, que engraçado. Nunca mais visto uma saia na vida. Ô, Magali, que bobagem. Só por causa daqueles meninos bobos? É que eles vão falar mal das minhas pernas. E daí, os meninos vivem me enchendo. Já pensou se eu fosse ligar para críticas deles? Tem razão. Você ia ter que andar com um saco na cabeça. Você me ajudou muito, Mônica. Tá certo. Tenho que ser eu mesma. Posso até usar shortinhos se eu quiser. É isso aí. E olha lá. Joelho ralado, perna fina, joelho ralado, perna fina. Blé, blé, blé. Aí a Magali saiu e o tempo passou, ela cresceu e se tornou uma bela jovem. Ops! Ai, ui, machuquei o meu joelho. Quer ajuda? Viram a historinha que legal? Então, agora vamos trabalhar com biografia. Vocês já ouviram falar em biografia? Com certeza. Então, a biografia, bio vem de vida e grafia é escrever, né? Escrita. Então, escrita da vida. A biografia é um texto, um livro, uma história que conta sobre a vida de uma pessoa real, o que ela viveu, o que ela fez de importante, né? Então, se chama biografia. Hoje nós vamos ler a biografia de uma pessoa que talvez vocês nunca ouviram falar, mas ela nasceu aqui em Rio Negro e ela é conhecida internacionalmente pelas suas atitudes, tá? Então peguem a apostila de vocês, lá no dia 18, aula de português, né, biografia. Nós vamos ler um texto que se chama assim, Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa, O Anjo de Hamburgo. Vocês têm até a foto dela ali. Então vamos pegar o texto lá e vamos observar a leitura da professora? Então vamos ao texto. Nasceu em Rio Negro no dia 20 de abril de 1908. Filha de pai brasileiro e mãe alemã,
Foi casada com Johann von Tess e após 5 anos de casamento separou-se e foi para a Alemanha em 1934, levando seu filho Eduardo Tess para morar com uma tia. Na Alemanha, trabalhou no consulado brasileiro em Hamburgo, como chefe do setor de vistos e onde conheceu João Guimarães Rosa, que é um grande escritor brasileiro, com quem se casou mais tarde. Aracy, em sua estratégica posição de funcionária do consulado brasileiro e inconformada com a perseguição aos judeus pelo nazismo, forma de governo da Alemanha que excluía os judeus, ciganos, deficientes e qualquer raça que não fosse a raça ariana, mais de 6 milhões de pessoas foram perseguidas, presas e mortas em campos de concentração, ao que se chamou de Holocausto. Ela mergulhava na tarefa de conseguir visto para que judeus pudessem fugir para o Brasil, ignorando assim determinações contrárias que vinham do governo brasileiro, que na década de 1930 restringia a imigração de judeus. As ações de Aracy incluíam obter, com a ajuda de um funcionário da polícia de Hamburgo, passaportes sem a identificação da condição judaica, o carimbo com um J vermelho, para facilitar a fuga. Então, Aracy, segundo relatos, também enfiava os vistos em meio ao calhamaço de papéis que levava para despachar com o cônsul-geral, que acabava assinando-os sem ler. O anjo de Hamburgo como foi nominada mais tarde, arriscou a vida ao não seguir as ordens de seus superiores e, como funcionária consular, ela era liberada de revistas e tinha passaporte especial. Assim, chegou a transportar em seu próprio carro judeus para além das fronteiras alemãs. Também ajudava no embarque dos judeus em navios com destino ao Brasil, ao levar consigo dinheiro e joias para que não fossem confiscados pelos nazistas. Em 1938, João Guimarães Rosa chegou ao consulado para trabalhar como cônsul adjunto e soube das atividades de Aracy e a apoiou. Casaram-se em 1940, no ano seguinte ao início da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, Aracy e João Guimarães Rosa, depois de enfrentarem dificuldades com as autoridades nazistas e da declaração de guerra brasileira à Alemanha, tiveram que retornar ao Brasil. No Brasil, ela ajudou a esconder artistas perseguidos pelo regime militar, que era uma forma de governo brasileiro que iniciou em 1964 e foi até 1985. Para que não fossem presos por contrariarem e combaterem a repressão imposta pelo governo através de sua arte. Aracy é a única mulher citada no Museu do Holocausto em Israel e Washington, na lista dos justos entre as nações. Homenagem a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus do Holocausto. Homenagem feita em 8 de julho de 1982. Há uma placa de mármore em Jerusalém, Israel, eternizando seus atos heróicos nos tempos do nazismo. Já no fim da vida, ao ser questionada sobre as razões que a levaram a arriscar a própria vida para salvar outras, ela respondeu: porque era justo. Realmente uma grande heroína rionegrense. Aracy faleceu aos 102 anos no dia 3 de março de 2011 em São Paulo. Então, aqui esse texto foi elaborado por mim. Então, eu fiz uma pesquisa, para escrever essa pequena biografia aqui da Aracy. Então, essa aqui é uma pequena biografia, tá? Onde tem o quê? A data de nascimento, que é principal, A principal referência que nós temos que colocar sobre a pessoa é data de nascimento e o local de nascimento. Então, ela nasceu aqui na nossa cidade de Rio Negro, tá? No dia 20 de abril de 1908. Na verdade, ela não morou aqui, Conta a história que os pais estavam de passagem aqui de visita, E ela nasceu aqui, então, tá? Então, ela era casada e depois ela se separou e teve um único filho, que é o Eduardo Tess, tá? Como ela falava alemão e outras línguas, então ela tinha essa facilidade, Por isso ela foi trabalhar lá no consulado. O que é um consulado? Aqui fala consulado brasileiro em Hamburgo. Hamburgo é na Alemanha, tá?
E aqui o consulado é uma parte do Brasil lá na Alemanha. É uma casa, um prédio, uma coisa que é do Brasil, onde lá está o cônsul, as autoridades, né, que podem ajudar os brasileiros que moram lá. Então ela foi trabalhar lá e ela era responsável por vistos, por documentos, tá? E lá ela conheceu João Guimarães Rosa. Esse João Guimarães Rosa era um grande escritor. Então aqui nós estamos vendo uma explicação entre parênteses. Então o parênteses aqui foi usado para usar uma explicação. Quem que é o João Guimarães Rosa? Um grande escritor brasileiro, tá? Então, era assim sua estratégica posição de funcionária do consulado. Então, novamente está reafirmando que ela trabalhou, ela era funcionária do consulado. Então, ela tinha essa posição estratégica e ela era inconformada. O que é uma pessoa inconformada? Será que é uma pessoa que aceitava ou que ela não aceitava? Então, ela não aceitava, ela estava inconformada com a perseguição aos judeus pelo nazismo. Então, na Alemanha estava nascendo um tipo de governo lá, chamado governo nazista, tá? Esse governo perdurou por algum tempo lá na Alemanha. Então, inicialmente, no início, eles começaram aos poucos, né, excluir os judeus, o povo que era descendente judeu, ciganos, deficientes, né? E qualquer raça que não fosse a raça alemã, que eles diziam que era a raça pura, que era a ariana, né? A raça ariana. Em consequência disso, tudo que o governo fazia, mais de 6 milhões de pessoas foram perseguidas, entre essas aqui, ó, judeus, ciganos, deficientes, presas e mortas em campos de concentração, ao que se chamou de Holocausto. Então, isso que marcou a história na Segunda Guerra Mundial, esse Holocausto. Então, são fatos bem tristes que aconteceram na história mundial, né? E que marcou muito a Segunda Guerra, tá? Então, um povo oprimindo o outro, não só oprimindo, como perseguindo, prendendo e matando, tá? Então, ela, para conseguir salvar, né, as pessoas disso, o que ela fazia, ó? Mergulhava na tarefa de conseguir visto para que judeus pudessem fugir para o Brasil. Aqui diz assim, ó, ignorando assim determinações. O que é ignorar? Uma pessoa ignorante é aquela que não sabe das coisas. Então, ignorar é não dar atenção às determinações contrárias, tá? Que vinham do governo brasileiro, que na década de 1930 restringia. O que é restringir? Que ele não aceitava, tá, a imigração de judeus para o Brasil, porque o governo brasileiro na época estava apoiando a Alemanha, então não aceitava que viessem judeus para cá. Mas o que a Aracy fazia? Então ela ignorava essas ordens e mandava para cá os judeus. Como que ela fazia? Então as ações dela era obter, com a ajuda de um funcionário da polícia de Hamburgo, os passaportes dessas pessoas, sem identificação da condição judaica, que era um carimbo com um J vermelho. Então, vindo isso no passaporte, a pessoa ela nem partia em viagem, ela já era presa, né? Então, ela ajudou essas pessoas não colocando esse carimbo, evitando essa colocação de carimbo, para que elas fugissem para outros lugares, para outros países. Então, segundo alguns relatos, o que diz isso? Então, são algumas informações, tá? Ela também enfiava esses vistos no meio de outros papéis para que o cônsul geral assinasse. E ele, no meio de tanta coisa, acabava assinando e permitindo que essa pessoa saísse do país e viesse para o Brasil ou para outro lugar. E por que ela ficou conhecida de Anjo de Hamburgo? Ó? Então, foi dado esse nome para ela mais tarde, o Anjo de Hamburgo, porque ela ajudou a salvar as vidas, né? Ajudou a tirar essas pessoas da situação que elas poderiam ser presas, que elas poderiam ser mortas, né? Então, ela arriscou a vida ao não seguir ordens de seus superiores. Então, ela desobedeceu para salvar vidas, tá? Ela era uma funcionária consular. Por que consular? Tem a ver com consulado. Então, ela trabalhava lá, ela tinha liberdade para andar e, né, não precisava ser revistado o carro dela. Então, ela usou isto para o quê?
para transportar no carro dela os judeus para as fronteiras alemãs, levava os judeus lá nos portos para virem para o Brasil, e ela escondia os seus pertences, né, mais valiosos, para que não fossem confiscados, porque os nazistas, né, que era a polícia do nazismo, se prendiam essas pessoas que eram judeus, eles confiscavam todos os bens que essas pessoas tinham, né? E como esses judeus vinham para o Brasil ou fugiam para outras partes do país com a ajuda dela, eles tinham que ter isso para poder se manter, né? Então ela mesma escondia no seu carro para que não fosse confiscado, porque o carro dela não precisava ser vistoriado, porque ela era uma funcionária, né, do consulado, né? E funcionário do consulado, ele é protegido, ele não é revistado, tá? Por um outro país. Então ela mandava eles vir para cá, né? Eles vinham, muitos se salvaram, né? Então, em 38, o João Guimarães Rosa foi do Brasil lá para Hamburgo, né? E soube do que ela estava fazendo, né? Mas ele não brigou com ela, ele apoiou, ele também continuou ajudando ela a fazer isso. E eles se casaram em 1940, tá? Na verdade, eles se casaram no México daí, né? E em 42, eles começaram a ter o quê? Dificuldades com as autoridades. Por quê? Agora o Brasil, em 42, viu o que a Alemanha estava fazendo, que estava perseguindo, matando de forma cruel os judeus nos campos de concentração, onde as pessoas morriam em chuveiros de gás, em forno, morriam de fome, né? E morriam de várias formas bem tristes, né? Então o mundo começou a ver isso. E aí o Brasil declarou guerra à Alemanha. Então aí eles também começaram a perseguir esses consulados que eram inimigos agora, né? E a Araci e o João tiveram que sair de lá, né? Daí ela veio para o Brasil. No Brasil, depois, né, eles foram morar no Rio de Janeiro. E daí ela começou também a ajudar os artistas na época do regime militar aqui no Brasil, que havia perseguição às pessoas. Então, aqui fala, ó, uma explicação novamente que vem aqui, ó. Aqui houve uma explicação entre parênteses, ó, o carimbo era um J em vermelho, tá? Aqui nós tínhamos a explicação, né? Onde mais nós vimos aqui também uma explicação explicando o que é o nazismo, então veio entre parênteses. Daí o texto continua normalmente. E aqui também. Então, regime militar não é regime de emagrecer, é a forma de governo, tá? Forma de governo brasileiro que iniciou em 64 e foi até 85. Então, muitas pessoas durante essa época aqui, elas eram perseguidas, presas, torturadas, né? Muitas foram mortas até. Por quê? Porque eles contrariavam o sistema do regime militar. Começavam, através da sua arte, mesmo jornalistas, através das notícias nos jornais, a falar mal do governo, a criticar. Por que eles estavam reprimindo o povo? Por que as pessoas não podiam falar aquilo que pensavam, né? Tinham que só concordar com o governo. Quem criticasse o governo era preso, né? Muitos músicos, artistas, através da sua arte, faziam essa denúncia, né? Então, eles eram presos. E ela acolheu na sua casa alguns desses artistas, né? Escondeu eles lá também. Então, ela continuou ainda, né, aquela pessoa protetora, né? Que protegia os inocentes. Aqui vem mais uma informação sobre agora o que ela recebeu de ter feito isso. Ela tem um reconhecimento internacional, ó. É a única mulher citada no Museu do Holocausto. Então, existe um Museu do Holocausto, que é um museu que tem os registros sobre isso que aconteceu, né? Lá na Alemanha com os judeus. É um museu em Israel e outro em Washington. E lá está citando que ela está na lista dos justos entre as nações. O que é essa homenagem aqui, ó? Tá, agora está entre aspas, tá? Então, aqui, por que eles usaram justos, né? Porque era o J dos judeus, né? E eles resolveram usar justos, né? Porque eles agiram com justiça. Então, essa justa entre as nações é uma homenagem a não-judeus, quer dizer, pessoas que não eram judeus, que arriscaram suas vidas para salvar judeus do Holocausto. Esta homenagem para Araci foi feita em 8 de julho de 1982, lá em Israel, né? E ela esteve presente lá. Então, há uma placa de mármore em Jerusalém, eternizando seus atos heróicos nos tempos do nazismo.
Aqui a professora não colocou, mas tem até um bosque lá, perto desse museu, com o nome dela. E lá nessa placa, nessa homenagem que foi feita, está escrito que ela é rionegrense. Vejam que legal, né? No fim da vida, ao ser questionada sobre as razões que levaram a arriscar a própria vida para salvar outras, ela respondeu, porque era justo. Vocês sabem o que acontece às vezes quando a pessoa que fica escondendo pessoas, né? Ela também pode ser presa, então ela arriscou a vida dela. Tanto na Alemanha, se alguém descobrisse o que ela estava fazendo, ela também seria presa, torturada e morta. Tanto como aqui no regime militar, ela também seria presa, seria torturada, né? Por estar escondendo pessoas que eles estavam procurando. Então ela arriscou a vida dela, tá? Então ela disse que era justo isso que ela fazia, era por justiça, por ser o certo a se fazer, né? Aqui fala que realmente é uma grande heroína rionegrense. Então, teria muitos outros fatos ainda para serem contados, mas que aqui no momento a professora não colocou, porque é um texto, senão ficaria muito longo, tá? E a Aracy faleceu com 102 anos, ela viveu bastante, né? No dia 13 de março de 2011, em São Paulo. Então, nós vemos aqui, no início marca o nascimento, onde e quando, e aqui marca, na última frase, vai falar sobre quando ela faleceu, tá? A data que ela faleceu e onde. E aqui tem o quê? Todas as informações sobre a vida da pessoa, tá? O que ela fez na vida, o que ela estudou. Aqui não tem, né? Mas vamos supor que fosse de uma outra pessoa. Que ela estudou, onde que ela foi trabalhar. E o que chamou a atenção para escrever essa biografia? O que chamou a atenção? Chama a atenção porque ela não foi uma pessoa comum que só trabalhou lá. É o que ela fez que mereceu ser escrito, tá? Então ela fez o quê? Ela ajudou a esconder judeus, ajudou que eles fugissem para não serem presos e mortos, né? Ela ajudou eles a ir para a fronteira, ajudou eles a embarcar nos navios com destino ao Brasil. Disse que ela salvou mais ou menos umas 100 pessoas da morte, né? Aqui também vai falando com quem ela se casou, quando, depois quando ela veio para o Brasil. Então são datas, ó, que vão sendo colocadas que são importantes, né? E também o que ela fez no Brasil, que ela não parou, não foi só aquilo, né? Tem outras coisas também. Atualmente existe um livro sobre ela, né, que foi feito por uma jornalista uns 4, 5 anos atrás, que é Justa, o nome do livro, né? E agora também está saindo um filme sobre a vida dela, né? Então uma dessas vocês até são capazes de ver um filme um dia desses, né? Então aqui a professora trouxe uma pessoa que nasceu em Rio Negro, que fez grandes feitos, não em Rio Negro, mas no mundo, mas carrega o quê? O Rio Negro no seu nome. Aonde a gente lê sobre ela, vai estar lá Rio Negro, tá? Então, vimos então que a biografia precisa desses dados importantes da pessoa. Se por acaso ela não tivesse morrido, ela não fosse viva, né? Eu iria colocar só onde ela mora. Mora atualmente em tal lugar, né? Tá? Daí seria a biografia de uma pessoa que está viva, que a gente também pode fazer isso, tá bom? Então, agora vamos ver lá na apostila de vocês a atividade sobre isso. Então nós temos aqui, biografia é um tipo que narra a história da vida de alguém, é um texto, tá? Expõe fatos reais da vida de uma pessoa importante ou de destaque numa determinada comunidade. O texto deve seguir uma ordem cronológica. O que é a ordem cronológica? Do começo da infância, indo até ela ficar adulto, né? Os fatos também, o que aconteceu primeiro. As partes de uma biografia são nascimento, principais feitos, as obras que a pessoa fez, se foi um artista, alguma coisa, ou vejam ela também teve feitos que ela fez ali que foram importantes. Se ela já morreu e quando, né? E alguma curiosidade sobre a vida dessa pessoa, o que marcou a vida dessa pessoa também vai dentro do texto, né? Em relação a esse texto que nós lemos, de quem que é essa biografia? De quem foi biografada aqui? Foi a professora Juliana ou foi a Aracy? A Aracy, né? De quem é a biografia. Quem escreveu é outra história, né? Onde e quando nasceu essa pessoa biografada? Tá lá no início. Onde ela se trabalhava quando estava na Alemanha? Trabalhava de diarista? Era vendedora? Trabalhava no consulado, né? Vocês vão responder aqui corretamente. Aqui está, ó,
Uma curiosidade, o que é consulado, que a professora falou para vocês lá, né? Consulado é a representação da administração pública de uma nação em outro país. Então, é o nosso pequeno país lá dentro, né, da Alemanha. Entre as suas funções destacam-se a emissão de vistas, né, a estrangeiro, a entrega ou renovação de documentos, certificados oficiais como passaporte, certidão de nascimento, etc. E a proteção dos cidadãos nacionais detidos no país de acolhimento. Por exemplo, eu conheço um casal que morou na Alemanha e eles registraram o filho no consulado brasileiro, como brasileiro, apesar de ter nascido lá, né? Seguindo. Quais as ações realizadas por Aracy lá no consulado brasileiro que ajudaram a salvar a vida de muitos judeus? Será que ela obteve, com a ajuda de um funcionário da polícia de Hamburgo, passaporte sem a identificação e a condição judaica para facilitar a fuga dos judeus para o Brasil? O que mais será que ela fez? Entregou vários judeus para as autoridades alemãs? Ajudou a esconder judeus e a levar-lhes alimentos e transportá-los secretamente até o navio que os traria para o Brasil? Perseguiu pessoas que se revoltavam contra o nazismo? Segundo relatos, também enfiava os vistos em meios ao calhamaço de papéis que levava para despachar com o cônsul geral que acabava assinando sem ler? Ou só casou-se com um escritor famoso? Qual foram os feitos principais delas que ajudaram a salvar os judeus? Né? Vocês vão marcar aqui que é mais de um. Como Aracy foi nominada após o reconhecimento de ajuda aos judeus, tá? Se é consuleza do Brasil, Anjo de Hamburgo, amiga dos judeus. Homenagem a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar judeus no Holocausto, que foi dada a Aracy em 82, chama-se o quê? Justo entre as nações, heróis do Holocausto ou amiga dos perseguidos. Onde há uma placa de mármore em Jerusalém eternizando os... Aqui já deu a resposta. Os atos heróicos da Aracy. Essa placa está onde? No Brasil, em Rio Negro, na Alemanha ou em Jerusalém? Agora essa aqui é uma pergunta pessoal. O que você achou mais interessante na biografia da rionegrense Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa? Aqui vocês vão escrever. O que vocês assim leram ali naquele texto que chamou mais a atenção de vocês, tá? Agora um trabalhinho para vocês fazerem. Vocês vão escrever a biografia de uma pessoa que você conhece, ou que você conheceu, ou que viveu, ou que vive em Rio Negro. Para isso, você pode perguntar algumas informações das pessoas próximas a ela e escrever seguindo o roteiro. Quando a professora foi escrever sobre a Aracy, a professora pesquisou bastante, né? Em vários documentos, a gente pesquisou até inclusive com a família, né? Dela, a gente teve contato com o filho e a gente pesquisou algumas coisas sobre ela ali. Isso ainda ela era viva na época, né? Aí, você vai fazer assim, ó. Iniciando pelo nome completo da pessoa biografada, quando ela nasceu e onde, os principais feitos, o que ele fez, foi no trabalho, foi nas atividades que ele participava, era uma pessoa que ajudava na comunidade, né? Obras importantes que fez na vida, obras, não é só a construção de alguma coisa, são atitudes. Veja, a obra da Aracy é o que? É ajudar as pessoas. A morte, caso a pessoa ainda esteja viva, você não coloca a data da morte, né? Você coloca lá que ela vive ainda em Rio Negro. E algumas curiosidades, aquilo que você pode acrescentar a mais sobre a vida da pessoa que a torna especial, digna de ser biografada. Então, vocês têm aqui várias linhas, né, para fazer o texto. Então, eu quero esse texto bem caprichadinho aqui, hein? E olha quantas linhas tem. Então, tem que fazer um texto grande se você vai contar da vida de uma pessoa. O que você vai contar da vida da pessoa? Você vai contar os fatos mais importantes, aqueles que mais chamam a atenção. Porque a Aracy, ali tinha muitas outras coisas para contar. Mas a gente seleciona aquilo que é mais marcante, mais importante. Tá bom? Então, vamos fazer com capricho, usando parágrafos, letra maiúscula nos nomes, tá? Prestando atenção naquilo que está escrevendo. Então, mais algumas curiosidades aqui sobre a Aracy, né? Quando nós escrevemos, eu e uma amiga minha, sobre a Aracy Guimarães, né, nos chamou muita atenção que nós vimos uma matéria sobre ela na revista Cláudia em 2010, e aí que nós resolvemos em 2011 escrevermos sobre ela. E quando nós publicamos esse texto no jornal, na Tribuna da Fronteira, fazia 3 dias que ela tinha falecido. Quando nós elaboramos o texto, ela ainda vivia, né? Depois, no dia que nós publicamos, nós tivemos que mudar algumas coisas ali, né? São algumas curiosidades. Então, igual a Aracy, quantos outros rionegrenses fizeram grandes feitos, né?
obras que ajudaram a construir lugares, o hospital, né, que foi uma obra assim de várias pessoas, tá? Médicos, não só políticos são importantes, pessoas comuns, né? Pessoas que ajudaram a construir um asilo, famílias que ajudaram a construir uma escola. Então nós temos várias pessoas que são heróis na nossa cidade também, né? Que às vezes não ajudaram só na cidade, mas ajudaram além. Veja, ela só nasceu aqui, mas o que ela fez em relação às outras pessoas do mundo, né? Então nós também tivemos pessoas que nasceram aqui, mas realizaram obras em outros lugares, em outras cidades. Nós fizemos até uma coletânea de várias mulheres que tiveram seu trabalho. A primeira mulher vereadora é um feito, né? Então, quantas mulheres já foram vereadoras? Muito poucas, tá? Então, pensem lá na família de vocês, no grupo lá da vizinhança, no bairro, mesmo na cidade. Pesquisem essas pessoas, né? Que fazem a diferença, que fizeram algo que foi importante para o município, para o estado, para o Brasil, para o mundo, como a Aracy fez, né? Então, caprichem no texto, vou querer ver, tá? Até mais. Olá, estamos aqui novamente agora com o ensino religioso e vamos falar sobre seguir bons exemplos. A professora leu a língua portuguesa para vocês a biografia de uma pessoa que deixou um bom exemplo, né? Então aqui, pergunta-se, você segue bons exemplos? Que exemplos você tem seguido? Vamos ver o que a professora escreveu na apostila, lá na data do dia 18 de novembro. Costumeiramente, as pessoas são lembradas a partir dos exemplos e atitudes que transmitem, sendo esses bons ou ruins. A única verdade é que, de alguma maneira, eles servirão como referência para os outros. Afinal, como você gostaria de ser lembrado? Qual marca desejaria deixar no mundo? Então, veja, as pessoas às vezes, não tem a avó lá diz, não vai fazer igual teu tio fulano que fez assim, 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 né? Então, aquela atitude errada, talvez, de um tio, de um parente, serviu de exemplo para que os outros não fizessem. Assim como a gente também pode se referir a outras pessoas pelo seu bom exemplo. Lembra a tua tia tal, veja o que ela fez, veja como ela agia, né? Ela ajudava as pessoas, ela montou na sua casa lá um lugar para montar a cesta básica para as pessoas, né? Isso é um bom exemplo, você vai seguir, a pessoa vai contar para você ter como exemplo. Então, em várias situações, os pais nos dão exemplos, dizendo, olha, veja lá o que aconteceu com fulano, né? Saiu tarde, voltou de noite para casa, né? Foi na rua, seguiram ele. Então, exemplos para que a gente não tome aquela atitude, tá? Ou então, exemplos bons. Então, são citados dos dois lados, coisas boas e coisas ruins. Para quê? Para que a gente siga, para que a gente reflita, tá? Muito bem, então agora, eu também sou exemplo, eu sou exemplo para vocês, né? Vocês observam a aula da professora e eu estou ensinando, e o que eu estou ensinando é de exemplo para vocês, tá? Aquilo que a professora fala às vezes no ensino religioso também é um exemplo. E cada um de nós, com as suas atitudes, se torna exemplo, bom ou ruim. Quando vocês veem na televisão pessoas que causam mal aos outros, são mau exemplos, né? Ou então, quando vocês veem pessoas com boas atitudes, são bons exemplos. Então, o que eu quero deixar? E cada um deixa a sua marca. Veja, a Aracy já faleceu em 2011, fazem 10 anos que ela faleceu. E a sua história mereceu ser contada e mereceu ser um filme. Por quê? Por causa da ação que ela fez, ela foi lembrada. Então, tem pessoas que fazem uma obra tão bonita que elas ficam, às vezes, eternizadas, lembradas sempre, né? Se tornam os tal de heróis, não aqueles de capinha que voam e têm poderes, né? Mas aqueles que fazem além dos seus limites, muitas vezes. Então, às vezes eu tenho que pensar qual é a marca que eu desejo deixar no mundo. Será que eu desejo deixar a marca de uma criança mal educada, birrenta, chata, exigente? Ou de uma criança agradável, educada, alegre, contente com aquilo que tem? Vejam lá que marca. Isso marca a pessoa, né? Depois os pais, quando vocês são adultos, lembra quando você
você era criança, você vivia se jogando no chão, era muito birrento, né? Você sente até vergonha de lembrar disso, né? E saber que você fez isso, né? Tá? Então, cuide com o que vocês fazem, porque vai ser lembrado. Então, é natural cada um de nós se espelhar em alguém, né? Em quem que vocês se espelham? Em quem vocês gostam e seguem os exemplos, né? Quando encontramos pessoas que demonstram algum tipo de comportamento que admiramos ou atitudes que gostaríamos de ter, buscamos agir de forma semelhante. Ter um bom exemplo pode ajudar você a evitar problemas e alcançar suas metas. O segredo é escolher um bom exemplo para imitar. Nós somos lembrados pelas pessoas a partir dos exemplos e atitudes que transmitimos. As palavras comovem, os exemplos arrastam. Isso já dizia uma catequista minha e eu nunca esqueci. Você fala. Ai, que legal, a professora fala, né? Mas o exemplo é aquilo que mostra, né? Ver a pessoa fazendo aquilo, né? Marca muito mais do que as suas palavras. Então vejam que exemplos que vocês estão seguindo. Será que vocês estão seguindo os youtubers aí que falam um monte de bobagem, não tem nada a ver às vezes com vocês, com a realidade de vocês? Coisas que não são bons exemplos? Ou vocês estão seguindo os bons exemplos lá na escola dominical, na igreja de vocês, que vocês frequentam, na família, as pessoas que estão bem, as pessoas que agem de acordo, são essas pessoas que vocês estão seguindo os exemplos? Pense bem, quem ainda não tem um exemplo para seguir, vai pensando em seguir um bom exemplo aí, né? Aquilo que o pai fala, o que a mãe fala, né? A forma como eles agem, você também vai seguir como exemplo. E cuidem com os exemplos que vocês dão para as crianças menores. Vocês já estão no 5º ano. Quem tem irmão menor vai seguir o que você faz, né? Então cuidem, tá? Ali nós temos alguns pensamentos sobre exemplos, né? O bom exemplo constitui o melhor e mais eficaz sistema de educar os filhos. Mostrem lá para o pai que dando um bom exemplo eu estou educando bem os filhos, né? Se eu falo uma coisa e faço outra, eu não estou educando bem. O mundo é modificado pelo seu exemplo, não pela sua opinião. Então a minha opinião não vai modificar o mundo. O que vai modificar o mundo é a minha atitude, o meu exemplo, aquilo que eu fiz, tá? Agora a última aqui. Nada é tão contagioso como o exemplo, né? Então, às vezes eu olho lá aquela roupa daquela, né, daquela amiguinha lá, minha vizinha comprou um vestido novo, eu achei tão lindo, é um exemplo, você quer um vestido igual aquele, né? É um exemplo que você está seguindo, tá? Você olhou e gostou, né? São exemplos que nós temos no nosso dia a dia, do jeito de falar, do jeito de agir, do jeito de pensar, né? Até de comer, né? Muitas vezes você ouve falar, é um exemplo. Eu vi aquilo lá, pelo jeito é bom, vamos fazer, né? Então, todos os dias nós estamos imitando, seguindo exemplos dos outros. Então, cuidar quais que nós vamos seguir, que sejam os bons, né? E os maus vamos deixar de lado. E nós também cuidar com os nossos exemplos, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau!